Olá, alunos e alunas do Colégio Estadual do Espírito Santo. Nossa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre tabela periódica. Hoje nós vamos contar um pouquinho da história da tabela periódica, nós vamos falar sobre a sua organização, mas nós não vamos aprofundar nessa aula. Vai ainda haver uma outra aula onde a gente vai aprofundar na tabela periódica. Então vamos entender um pouquinho e conhecer a história da tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica está presente no livro de vocês. Vocês podem comprar uma tabela periódica na papelaria e, mais fácil ainda, você pode baixar um aplicativo de tabela periódica e ter sempre a sua tabela periódica na sua mão, tá certo? Então vamos lá. Tabela periódica. O primeiro a tentar organizar os elementos químicos foi John Dobereine. Ele foi um dos primeiros a observar uma ordem que agrupasse esses elementos químicos de acordo com suas características. Ele percebeu que por meio da massa atômica ele conseguia agrupar esses elementos de 3 em 3. Então, o modelo inicial de Dobereiner ele foi conhecido como tríades. Então, por exemplo, os metais alcalinos ele separou em 3: lítio, sódio e potássio. Né? E isso de fato acontece, todos eles têm a mesma propriedade, são metais alcalinos. Só que estavam sendo descobertos outros elementos químicos e não dava para colocar todo mundo em tríades. Então, uma outra organização era necessária. Aí veio Alexandre Émile Chancotois, um francês que organizou os elementos químicos por ordem de massa atômica. E aí ele organizou de uma forma que esses elementos formassem um espiral, conhecido como parafuso telúrico. Então, nesses espirais, nessas linhas aqui, ele conseguia agrupar elementos com propriedades semelhantes. Por exemplo, aqui o alumínio, o magnésio e o sódio. Mas vocês percebem que esse modelo ele não é muito prático. Então, um outro cientista, que chamado John Newlands, ele vai também tentar organizar essa tabela periódica por massa atômica. E ele vai organizar pelas propriedades dos elementos de 8 em 8 elementos. Se o do Dobereiner foi conhecido como tríades, o modelo de Newlands foi conhecido como oitavas, igual a oitava lá da música, né? Então são 7 notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E dó, que seria a oitava nota, fecha uma oitava, né? Então, oitavas de Newland são 8 elementos agrupados de acordo com sua propriedade, mas ainda estavam sendo descobertos muitos elementos, e 8 elementos agrupados ainda era pouco para agrupar esses elementos. O Mayer, ele vai ter uma contribuição muito interessante para a tabela periódica, porque é ele quem vai descobrir que organizando os elementos em número de massa atômica vai haver uma periodicidade. O que é essa periodicidade? É que a cada período de elementos a gente vai descobrindo propriedades semelhantes. E aí, o Dmitri Mendeleev, no mesmo tempo que o Mayer, ele também vai perceber a periodicidade, só que ele organiza esses elementos de uma maneira melhor. Ele pega os 63 elementos que eram conhecidos na época. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 118 elementos na tabela periódica. Naquela época, né, em 1800 e alguma coisa, nós tínhamos apenas 63. Ele vai organizar no número de massa e vai perceber que existem lacunas. Então, olha só que interessante, essa aí era a tabela periódica do Mendeleev. Então, ele vai organizar e perceber que, organizando por número de massa, ele consegue colocar os elementos em grupos. E olha aqui os metais alcalinos no mesmo grupo, ó, lítio, sódio e potássio, né? E mais interessante, o que foi surpreendente na tabela periódica de Mendeleev, que deu a ele o título de pai da tabela periódica. Então presta atenção que isso aí tem no exercício, tá? Quem é o pai da tabela periódica? É o Dmitri Mendeleev. Foi que o Dmitri, ele propôs que alguns elementos que ainda não tinham sido descobertos, de fato existiam. Então, por exemplo, o elemento de massa atômica 72 estaria no grupo 4. Ele disse que a gente não conhecia esse elemento, mas que um dia a gente ia descobrir. E anos mais tarde a gente descobriu que esse elemento com massa 72 era o germânio. Assim como nós descobrimos outros elementos também que Mendeleev conseguiu prever. Essa previsão de Mendeleev sobre os elementos químicos foi tão fantástica que, voltando a falar, ele foi conhecido como o pai da tabela periódica.
Por que que é em massa e não em número atômico? Porque na época de Mendeleev e dos demais não existia o modelo atômico, então a gente não sabia os prótons e, consequentemente, a gente não sabia do número atômico, né? E quem vai colocar o número atômico na jogada e fazer a nossa tabela periódica atual é o Henry Moseley. Ao invés de ele organizar os elementos em número de massa, o Henry Moseley vai organizar esses elementos em ordem crescente de número atômico. E isso vai dar origem à nossa tabela periódica atual, como a gente vai ver agora. Então, temos aqui a nossa tabela periódica atual, tá certo? A gente tem um esquema de cores, nós vamos ver essas cores, o que significa cada organização desses elementos. E aqui está a nossa tabela organizada em ordem crescente de número atômico. Então, o hidrogênio é o elemento 1, é o primeiro átomo da tabela. O hélio é o elemento 2, o lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, 7, 8 e assim sucessivamente. O último átomo é esse aqui, ó, OG, que tem o número atômico 118, tá? Tá aqui embaixo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque que o vídeo ele tá justamente tapando o último elemento da tabela periódica, que tem número atômico 118. Uma coisa legal também da gente observar na tabela periódica é que ela é dividida em colunas, que são as linhas verticais, e em linhas horizontais. As colunas, que são as linhas verticais, são chamadas de família. Na tabela periódica, nós temos 8 famílias. Então, a família aqui ó, do lítio, sódio é 1, a família do ferro é 8, a família do carbono é a família 14 e a família do hélio, por exemplo, é a família 18. Então, nós temos 18 famílias. E as linhas horizontais vão ser os períodos. Como que a gente lê a tabela periódica? Sempre vai ter um mapinha da tabela, onde vai mostrar para você a massa atômica, o símbolo do elemento, o nome do elemento e o número atômico. Dá para a gente perceber que todo elemento químico, ele sempre é iniciado com letra maiúscula. Essa letra vem do nome dele em latim. Então, o nome do carbono em latim é carbonum, por isso que ele começa com a letra C. O nome do enxofre em latim é sulfur, por isso que o enxofre começa com a letra S. Agora, quando a gente tem o carbono e o cálcio, os dois começam com C. Então, como que a gente diferencia dos dois? O cálcio é Ca. Então, ele tem o C maiúsculo, sempre começa com letra maiúscula, e o A, que é a segunda letra minúscula. O cobalto é CO. Então, quando a gente quer diferenciar, a gente coloca uma segunda letra. Não precisa decorar as fórmulas, os símbolos dos elementos químicos, tá, pessoal? Vocês sempre terão acesso à tabela periódica, até mesmo quando a gente voltar a ter aula e fazer prova, vocês terão acesso à tabela periódica. Então, não precisa decorar, fiquem tranquilos. Bom, vamos entender um pouquinho da organização das tabelas. Como eu falei, ela é dividida entre famílias, que são as linhas verticais, as colunas, e os períodos. E o que isso significa? As famílias, elas têm elementos com propriedades semelhantes. Essa não é a ideia de família? Então, na minha família, por exemplo, todo mundo é baixinho. Uma família de baixinhos, porque nós todos temos propriedades semelhantes, né? Então, família agrupa elementos de propriedades semelhantes. E os períodos? Eles representam a quantidade de camadas preenchidas por elétrons. Então, se o elemento está no primeiro período, quer dizer que ele tem uma camada preenchida. Se ele está no terceiro período, quer dizer que ele tem 3 camadas preenchidas. Se ele estiver no sétimo período, quer dizer que ele tem 7 camadas preenchidas por elétrons. Então, vamos ver aqui. O elemento cobre, por exemplo. Qual é a família e o período do elemento cobre? Eu vou olhar aqui em cima, o elemento cobre está na família 11. E qual que é o período? A gente começa a contar do primeiro elemento, seja do hidrogênio ou do hélio. Então, eu vou contar a partir do hélio aqui. Acompanhe o cursor. 1, 2, 3, 4. Então, o cobre ele vai estar no quarto período. Muita gente confunde, olha assim, nossa, não tem ninguém aqui em cima do cobre, é o primeiro período. Não, o primeiro período sempre começa no hélio ou no hidrogênio, tá, gente? Não vamos confundir. Agora, uma outra organização, uma divisão das tabelas são metais, ametais e gases nobres. Então, os metais que representam a maior parte da tabela, eles têm características próprias.
Eles são maleáveis. O que que significa isso? Eu posso colocar o metal na forma que eu quiser. Eu vou derreter o ferro e coloco ele numa forma, eu tenho uma bola de ferro, eu tenho uma chapa de ferro, então ele é maleável. Eu posso modificar ele. Possuem brilho metálico, que é o que vocês estão vendo aqui, às vezes prateado, às vezes dourado, às vezes na cor avermelhada, igual cobre. Eles conduzem corrente elétrica, por isso que todos os fios elétricos são de metais, né? O fio de cromo, o fio de níquel cromo, níquel cobre, fio de cobre que a galera rouba aí para vender. Bons condutores de calor, por isso que as panelas são de metais, porque ela é capaz de conduzir o calor da chama do fogo para o alimento. Eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido. E eles possuem alto ponto de fusão, ou seja, para você derreter o ferro, você vai ter que jogar assim mais de 5.000 graus Celsius. Isso acontece com qualquer metal. Para derreter eles, tem que ter muito calor. Os ametais, que são bem pequena parte da tabela periódica, mas de igual importância para os metais, por exemplo, o oxigênio que a gente respira e não vive sem é justamente um ametal. Eles têm características bem diferentes dos metais. Enquanto metais são maleáveis, os ametais são pouco maleáveis. Um exemplo de um ametal é o grafite. A gente não consegue ficar moldando o grafite, inclusive ele é bem quebradiço. Né? O grafite que está sendo simbolizado aqui, ó, é um ametal sólido. Eles são opacos, ou seja, eles não brilham, né? A gente não está vendo uma cor brilhante igual a gente viu com os metais. Não são bons condutores de corrente elétrica. Então, o plástico que encapa o fio, ele é feito de carbono, que é um ametal. Se a gente encosta no plástico, a gente não toma choque, porque o plástico não conduz eletricidade. Mas se a gente encosta no fio de metal, a gente toma um choque, porque o fio de metal conduz eletricidade. Os ametais são bons isolantes térmicos. O isopor, por exemplo, que não deixa a nossa cerveja, nosso refrigerante esquentar, ele é feito de carbono, que é um ametal. E eles geralmente têm baixos pontos de fusão. Isso explica porque, em grande maioria, os ametais são encontrados na natureza de maneira gasosa, mas não são todos. Existem ametais líquidos, como o bromo, existem ametais que são encontrados da forma gasosa, como o cloro, e existem ametais sólidos, como o grafite. E por último, na nossa terceira divisão, eu vou falar sobre os gases nobres. Os gases nobres que são tão importantes para a gente fazer aqueles letreiros aí de neon, né? O hélio, neônio. Neon vem de neônio. Argônio, criptônio e xenônio. Eles são elementos da família 18. E por que eles são isolados numa família tão especial? Porque eles são os únicos elementos que são encontrados de maneira isolada na natureza. Todos os outros elementos são encontrados na forma de moléculas ligados a outros elementos. E os gases nobres não, eles são nobres, eles não se misturam com ninguém, eles não se misturam com essa gentalha, né? Por isso que são nobres. E aqui a gente tem um exemplo de como fica a distribuição de cores. Então, os metais, que são os verdes, são a maior parte da tabela. Nós temos os ametais, que são amarelos, e os gases nobres aqui, uma única família em vermelho. E o hidrogênio? Nas tabelas periódicas é comum a gente ver o hidrogênio sempre simbolizado de uma cor diferente. Mas por que isso acontece? Bom, porque eu vou aí dar uma triste notícia para vocês. O hidrogênio não tem família. Então, se você quiser adotar o hidrogênio, adota, porque ele é um órfão, ele não tem família. Por que isso acontece? O hidrogênio é um elemento que só tem um próton e um elétron, e ele tem características diferentes de todos os outros elementos químicos da tabela, de maneira que não é possível agrupar este elemento, o hidrogênio, em nenhuma família, porque ele não tem propriedades semelhantes com nenhuma família. Então, ele é colocado aqui em cima da família 1, né, para simbolizar, mas ele infelizmente não tem família, ele não pertence à família 1, ele é o único elemento sem família da tabela periódica. E aí, para a gente rir um pouco, qual é a semelhança entre o Batman e o hidrogênio? Infelizmente, ambos não têm família, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e não se esqueçam, não é uma gripezinha, fiquem em casa pelo bem das pessoas que você ama. Então, Moléculas de Alegria, a professora já está morrendo de saudade, contando os dias para que a gente volte ao normal. Beijos!